Olá, meu nome é Laísa, tá? Vamos abordar o princípio da autonomia da vontade no direito privado. Tá? Esse princípio ele atua mais correntemente, tá? Entre países, ao qual eles tentam encontrar benefícios para ambas as partes, né? Numa seara contratual, né? Do qual, em meio à contratação, na hora de se fazer o contrato, né? Aí entra assim o princípio da autonomia da vontade, que é quando os países entre si eles concordam que, em questão do direito material a ser citado no contrato, vai ser seguido pela legislação de tal país ou de tal convenção, né? E se for para uma seara possivelmente processual, vai se seguir para uma legislação X de outro país que não seja o mesmo do direito material, tá? Essa sintonia entre os países é de modo facultativo. Por que facultativo? Porque é uma escolha, né? É onde cada um vê aonde o benefício é maior entre as partes, né? O Brasil, como exemplo, ele não adere ao princípio da autonomia da vontade, tá? Nem o Mercosul adere a esse princípio, tá? Mas o Brasil já aderiu? Já aderiu. Antes de 1942, o Brasil fazia adesão a esse princípio da autonomia da vontade, tá? Que gera um mero avanço para maior adesão, né? E facilitação entre uma contratação entre países, tá? De acordo com a demanda da mercadoria, também tem esse ponto, né? Mas com a reforma no Código Civil em 1942, após 1942, né? O Brasil deixa de fazer essa adesão dentro do Código Civil, né? Trazendo em si um retrocesso, tá? O próprio STF, em um julgado que tem poucos julgados em referência a algum tipo de litígio contratual entre países diversos, tá? Ele ainda segue esse rito que ainda consta na legislação nossa, brasileira, né? Que interfere, né? Que diz que o Brasil ele não adere ao princípio da autonomia da vontade, né, no quesito no direito material, da escolha do direito material, tá? Beleza, então, essa questão do princípio, ela foi muito voltada à atenção do CIDIP, né, que é a Convenção Interamericana, tá, sobre direito aplicável aos contratos internacionais, tá? Que foi organizado pelo OEA, vale ressaltar isso também, tá? E também vale salientar que o mercado internacional, ele busca, né? Ele tem aquela busca de uma norma que unifique as transações contratuais, tá? E até mais interessante, traz uma seguridade maior que todos falem praticamente a mesma língua, não língua no modo de falar, tá? Mas uma norma regulamentadora que facilite essa parte da contratação, né? Em que regimento se seguirá, seria bem interessante, mas isso acho que é sendo discutido ainda no futuro próximo. Tá. Olá, meu nome é Rafaela, sou aluna do 10º período noturno 1 de Direito da ACES UNITA e hoje irei falar um pouco sobre a aplicação prática nos ramos do direito internacional privado do princípio da autonomia da vontade das partes. Bem, este princípio tem sido admitido principalmente em áreas relacionadas ao direito dos contratos internacionais, mas também é praticado no campo das obrigações ilícitas em certas jurisprudências. Segundo lecionam Dollinger e Tiburcio, atualmente há uma tendência em estender o princípio da autonomia das vontades para os outros ramos do direito, tais como o direito da família e o direito das sucessões. Pode-se dizer que no direito brasileiro atual não há reconhecimento expresso em norma acerca da autonomia da vontade das partes, quanto à escolha da lei que será adotada nos termos do contrato internacional, ao passo que também não há nenhuma vedação para tal. Assim, conforme coloca Mazzoli, se a lei não proíbe, as autoriza. O STF, através de acórdão de autoria do ministro Filadelfo Azevedo, firmou entendimento já no sentido de que princípios básicos do nosso ordenamento não podem desaparecer por sua simples omissão no Código ou numa lei. Regra essa que, em conexão com o que estabelece o artigo 5 da Constituição, esse é o inciso 2º,
Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Deste modo, pode-se dizer que o princípio da autonomia da vontade é plenamente aceito no nosso ordenamento atualmente. É importante destacar que o Código de Processo Civil de 2015 aceitou o princípio da autonomia da vontade das partes, no que tange à eleição do foro ao qual as partes têm interesse de se submeterem caso ocorra algum conflito de interesse no decorrer da relação jurídica por eles firmados. Especificamente no artigo 25 do Código, está expresso que não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e julgamento de ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivamente estrangeiro em contrato internacional. No que tange à aceitação doutrinária quanto ao princípio da autonomia da vontade das partes, atualmente há predominantemente duas correntes de pensamento que divergem entre si. A primeira corrente de pensamentos, consolidada por Savigny, defende que a aquisição de liberdades individuais na sociedade é fundamental, onde o ser humano deve ter a oportunidade de defender seus ideais pessoais. Já a segunda corrente de pensamentos, ao considerar o aumento das desigualdades sociais, considera que o princípio da autonomia da vontade trata-se de uma ideia fictícia, onde, na realidade, a escolha da lei que deverá regular o contrato entre as partes nem sempre assegurará a parte hipossuficiente uma verdadeira liberdade de escolha, podendo a parte mais forte oprimir, impor sua vontade ante essa parte mais fraca. Dentre os pensadores que se opõem ao princípio da autonomia da vontade das partes estão Almir de Castro e Oscar Tenório. Já Haroldo Valadão, por sua vez, admite este princípio no que tange às matérias referentes a contratos privados e ao regime de bens de casamento. Para ele, o direito internacional tem horizontes próprios, ou seja, mais amplos e livres, adotando a vontade individual como elemento de conexão que busca uma espécie de justiça social, ao atribuir ao indivíduo determinada autonomia de escolha. Assim, chegamos ao fim da nossa apresentação. Agradecemos sua atenção. Até mais.